Apocalipse 9, a partir do versículo 13, fala da sexta trombeta. E o sexto anjo tocou. Ouviu então a voz que provinha dos 4 chifres do altar de ouro colocado diante de Deus. Ele dizia o sexto anjo, que estava com a trombeta: libera os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates. Então, esses vídeos que ultimamente têm sido montados de vozes dentro de cavernas próximo ao rio Eufrates, e muitos fizeram memes, vídeos nas redes sociais dizendo que era o grito dos 4 anjos, isso aí é falso. Esses vídeos são falsos, são montagem, né? E vamos ver aqui que a sexta trombeta, ela já tocou na Segunda Guerra Mundial contra os judeus, né? E os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano, foram então libertos para matar a terça parte dos homens, né? Quantas milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial, né? Eu tenho anotado aqui 100 milhões de mortos, né? Penso que aqui é diretamente, né? Agora, indiretamente, quantos milhões a Segunda Guerra Mundial matou, né? Foi de 1939 a 1945. Terminou ali com aquelas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, matando mais de 144 mil japoneses. Foram despejados ali pelos americanos, né? É dito aqui, os 4 anjos que estavam prontos para a hora, dia, mês e o ano, foram então libertos para matar a terça parte da humanidade. O número de cavaleiros de exército era de 200 milhões. Agora veja bem, morreram mais de 100 milhões de pessoas diretamente na Segunda Guerra, né? Indiretamente eu não sei nem dizer a cifra. Quantos milhões de homens estavam lutando na Segunda Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial matou 20 milhões. A Segunda Guerra, a soma dá 100 milhões, diretamente. Indiretamente nós nem sabemos. Mas veja que o número de cavaleiros, isso aqui são demônios. O número de cavaleiros de exército era de 200 milhões. Ouvi bem o seu número. Isso aqui estava no corpo dos soldados alemães nazistas para matar judeus. Às vezes um tiro matava um judeu, Yehudi, na Segunda Guerra Mundial. Mas eles disparavam a metralhadora toda. E os campos de concentrações, e os banheiros que virou banheiro de gás, mortífero para matar os homens e mulheres que iam nus para as câmaras de gás. Claro, eles cortavam os cabelos, arrancavam as biturações dos dentes de ouro, que tinham sido abiturados com ouro. Eles faziam uma limpeza étnica, né, nos judeus para matar. Fora as experiências dos médicos nazistas, né, como Josef Mengele, né, fizeram com os Yehudins, né? Colocava corpos em arames. Não tem como descrever a crueldade dos alemães na Segunda Guerra Mundial, mas eles estavam possuídos por mais de 200 milhões de demônios, né? Aquele homem lá na Bíblia de Gadara, que vivia no cemitério, ele tinha uma legião de demônios. Se for olhar pelos números que diz os estudiosos, uma legião de soldados romana era 3.600 soldados. Alguns dias, então ele tinha 3.600 demônios. E não suportava usar roupa. O negócio era usar, como hoje, as pessoas não sabem, mas ficar com a barriga de fora, usar short, bermuda, a mulher que usa pantalão e calça comprida, roupa colada no corpo, projetando seios, nádega, barriga, mostrando a axila, parte dos peitos, ou os peitos todos, de biquíni, de fio dental, isso aí são demônios. Vamos ver que
Esses 200 milhões de demônios foram soltos na Segunda Guerra Mundial do abismo, mas eles estão rondando a Terra. O mundo piorou depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Na minha visão, João diz, os cavalos e os cavaleiros tinham esse aspecto. Vestiam couraças de ouro, de jacinto, de enxofre. A cabeça dos cavalos era como de leão e da sua boca saía fogo, né? As armas, né? Fumaça e enxofre, né? Os canhões, os blindados. A terça parte dos homens foi morto por causa desses 3 flagelos, o fogo, a fumaça, o enxofre que saía da boca dos cavalos. O poder dos cavalos, com efeito, está em sua boca e nas caudas. E, de fato, os seus cavalos parecem serpentes. Têm cabeças com as quais causam dano. Né? Os outros homens que não foram mortos por esses flagelos, não, que está escrito aqui, não renunciaram sequer às obras das suas mãos, para não mais adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira que não podem ver, nem ouvir ou andar. Não se converteram também de seus homicídios, magias, fornicações e roubos. Então, veja que a Escritura, no Apocalipse, diz que os homens não se arrependeram de adorar os demônios, né? Que são esses ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, né? Essas estátuas, bonecos, imagens. Eu já disse aqui que eu nem concordo com esses brinquedinhos aí do Homem de Ferro, do Thor, do Capitão América, Homem-Aranha. Para mim isso é ídolo. Um filho, uma filha de Deus não deve ter nenhum bonequinho, imagem de escultura, de madeira, de ferro, de borracha, de nada. Isso é idolatria, não? Simplesmente isso é idolatria. Quando lemos as 14 cartas de Paulo, vemos que os messiânicos que criam no Mashiach, Yahushua Mashiach, e seguiam o evangelho de Paulo, não havia esses ídolos, nem pequenos ídolos, nas casas dos messiânicos. Agora, dos romanos, dos gregos, havia esses bonequinhos, né? Essa queimação de incenso. Né? Então, essa desculpa de Hollywood, do cinema, da Marvel, fez penetrar dentro da casa dos crentes, dos evangélicos pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, católicos, protestantes. A Igreja Católica já autoriza as imagens, né? de supostos santos. Né? Vimos aí o Papa Francisco canonizando a primeira santa na Argentina. Ou seja, um país de milhões de pessoas como a Argentina agora vai ser o primeiro santo. Ô pobre Argentina! Ô pobre Brasil! O santo Frei Galvão estão tentando canonizar o Padre Cícero. Né? Mas Deus, Jeová, o Criador, tem seus santos. Né? Estamos acompanhando notícias do Carnaval de Salvador. Né? O tema lá é o Apocalipse. Né? E a Joelma e a Baby Brasil foram discutir. Né? E a Joelma estava cantando Jesus. Eu vou entrar nisso também. Baby Brasil e Ivete Sangalo discutindo o Apocalipse. A Ivete Sangalo diz que é imoral, né? Macetando. Expressão que denota uma música imoral, né? Todas as músicas deles são imorais, delas são imorais. Desse sambódromo. Eu já vi a Fernanda Bru, cantora gospel, diz que os brasileiros vão entrar no céu sambando, né? Que o samba é de Deus. Né? Não tem isso.
nas escrituras. E cantores gospels, pregadores gospel é capaz de inventar qualquer coisa para fazer os crentes crerem, os crentes se divertirem e festejar. Não tem samba na Bíblia não, gente. Isso é mentira da Fernanda Brum. Não? Eu vi a Joelma cantando num vídeo, né? Vem Jesus lá no carnaval em Salvador, né? Eu até pensei, né? Ela tá cantando Vem Jesus. Jesus é nome católico, é a besta do catolicismo, a marca do catolicismo. Né? Então deixa a Joelma cantar Jesus no Carnaval de Salvador, deixa os crentes, os foliões crentes, fazer a folia no nome de Jesus. Jesus não é nem o nome que salva. O nome que salva é Yud Rei, Vav Rei, né? O tetragrama sagrado dos judeus, e o nome Yehoshua tem o trigrama, Yud Rei, Vav, né? Então eles estão cantando a Jesus, discutindo Jesus, deixa, né? Isso aí é a marca da besta, né? Isso não é o nome de Deus. Eles não estão blasfemando do nome de Deus, eles nem sabem. Joelma, Ivete Sangalo, Baby Brasil, que é evangélica, gospel, né? Eles nem sabem, essas mulheres nem sabem, esses cantores do mundo, de pagode, cantores sertanejos, de axé, da Bahia, eles nem sabem o nome de Deus verdadeiro. Estão igual os evangélicos, cegos perdidos em tiroteio. Os protestantes, os católicos, os pentecostais, cegos perdidos em tiroteio, deuteropentecostal, neopentecostal, não sabe o nome de Deus. Está todo mundo marcado com a marca da besta. A letra J não existe no hebraico. E o nome de Jesus ainda vai fazer 500 anos esse ano de 2024, porque em 1524, Jean Jorge Tricino, núncio, embaixador do Vaticano, mudou a fonética do I para o J. Tem esses louvores, essas discussões, pregações, essas performances, como é que elas se vestem, nuas, né? Quase nuas. Isso aí não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? Com as igrejas. Igreja cristã pode. Eu ouvi dizer que a Joelma deu uma fazenda para a igreja adventista, né? Então nunca a igreja adventista vai expulsar a Joelma da igreja adventista. Esses cantores dão muito para os pastores, por isso que os pastores vivem em prol de dinheiro, deixa correr frouxo, né? Essas performances, danças, louvores, isso aí não é o Deus verdadeiro, não vai a Deus, vai para as igrejas, né? É o sistema, ninguém vai mudar o sistema, só o lago de fogo e enxofre. Vai mudar o sistema, esses pastores, cantores, pastores gospel, cantores gospel, ninguém muda esse sistema aí não, só o lago de fogo, né? É que vai mudar. Na minha última pregação, penúltima, eu tinha falado de caminhada cristã, mas é caminhada com o Machia, né? Não é caminhada cristã. Eu não sou cristão. Eu não acredito em ser cristã, em ser igreja cristã no cristianismo de Constantino, o imperador romano no ano 325, no Concílio de Nicéia. Eu não acredito no cristianismo da sua mãe Helena, né? Até o ano 70 não tem menção de cristão. Depois de Trajano, o imperador que morreu no ano 117, Adriano assumiu o Império Romano, começou a ser chamado de cristão. Isso porque Andrônicos e Júnior, os dois apóstolos, antes do apóstolo Paulo, mais Áquila e Priscila, esses dois apóstolos, fundou a igreja Kenessian, Kerilã, em Roma. Expulsaram os judeus. Quando voltaram, depois desse decreto de Adriano, tentaram fundar uma segunda Kerilã, Kenessian, e a primeira que se corrompeu esmagou, né? Porque é de Roma que vai surgir a religião cristã, que é a religião oficial do Império Romano. Todos os caminhos levam a Roma. Quem tem boca vai a Roma. Todas as igrejas levam a Roma. Então, todos os caminhos levam a Roma, ao Império Romano. A única maneira de sair de Roma, das igrejas cristãs, do cristianismo hoje, é voltando à palavra original. Regressando ao nome de Yehoshua Mashiach em hebreu. Eu mostrei num vídeo aí
mais de 1000 maneiras que as nações, os idiomas, as línguas têm de transliterar o nome de Jesus. Está todo mundo perdido. Se deixasse como Kefas falou lá em Atos 4:12, o nome de Yehoshua Mashiach é o único nome debaixo do céu para sermos salvos, seria melhor. Mas veja o que o diabo fez. Não é só Jesus, não. Cada país, cada dialeto tem sua maneira de falar Jesus. Nome não se translitera. Eu fui no Equador, fui na Venezuela, fui no Chile, fui na Argentina, fui no Paraguai, fui no México, fui na Nicarágua, fui na África do Sul, fui na Costa do Marfim. Eu fui em mais de 10 países ou 10 países. Meu nome era André nesses países. Então, se deixasse como Atos 4:12, um só nome debaixo do céu, e Yehoshua Mashiach, seria mais fácil para sermos salvos. Agora tem 1000 maneiras de escrever o nome Jesus. É a confusão do inferno, das portas do inferno, das casas, das prisões do inferno. As pessoas estão perdidas. Então a caminhada é com o Mashiach, é com a palavra. João 1:1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, a palavra era Deus. Então toda a escritura é inspirada por Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus. Devemos voltar às escrituras, nos alinharmos com as escrituras e aplicar a escritura, mesmo que tenha sido escrevida há 2000, 4000 anos, não importa. Temos que aplicar ela em nossas vidas, porque Jeová não modernizou. Malaquias 3:6, sim, eu sou Jeová e não mudei. Yehoshua Mashiach, o Filho, não mudou. Hebreus 13:8, Yehoshua Mashiach é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos voltar à palavra. E lembra que Judas, aí na sua carta, ele diz que havendo Deus salvado um povo lá do Egito, depois o Criador Deus Jeová destruiu os que não creram. Os que mostrarem iniquidade, saber o certo, fazer o errado, os que mostrarem incredulidade na jornada de 40 anos com o profeta Moisés no deserto. Então tem a saída do Egito, em primeiro lugar, tem o deserto em segundo lugar, e em terceiro lugar tem a terra de Canaã. Nessa Canaã só entrou Caleb e Yehoshua. Você fala Josué, mas o nome dele era Rocheia. Números 13. Moisés adicionou Iude e passou a ser chamado de Yehoshua, que é o 6º livro da Bíblia. Bereshit, Gênesis o 1º, Êxodo o 2º, Números o 3º, Levítico, né? Vem Levítico o 3º, Números o 4º, e Deuteronômio o 5º. E o 6º livro é Yehoshua, não é Josué. O nome dele era Rocheia, Oséias, salvação. Com o Iude, Yehoshua, Rocheia virou Yehoshua, o nome significa Yehová, que é o Criador, salva. Então não tem salvação fora do nome de Yehoshua Mashiach. Quantos vão entrar em Canaã? Lá foi 1 por 1 milhão. Caleb e Yehoshua e Caleb. Depois o resto morreu tudo no deserto, naquela caminhada de 40 anos com Moisés. Então salvação não é para qualquer um. Não é quando começa e nem quando está caminhando no meio. É quem consegue chegar no final da jornada, da carreira, da corrida, santo, kadosh, santificado, puro, em santificação. E vemos que dos 2 milhões que saiu do Egito, só 2 pessoas, 1 por 1 milhão, foram salvos. 1 por 1 milhão foram salvos. Então presta atenção. O Apocalipse já está acontecendo, não é desde agora do ano 2024. Desde o momento que Yehoná, João, escreveu o Apocalipse já estava se cumprindo ali. A era de Éfeso, o mensageiro era Saul, Paulo, né? Ele estava correndo as eras, né? Desde o primeiro século, desde o momento que João escreveu, porque o Apocalipse é as coisas que eram do passado, são do presente, e as que acontecerão no futuro. Por exemplo, tem 3 ais na Bíblia, um aqui em Apocalipse 9, na 5ª trombeta. Isso aqui é a Primeira Guerra Mundial. E foi de
de 1909, né, em diante, né, que matou 20 milhões, o primeiro ai, né? O primeiro ai, Apocalipse 9:12, passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda dois ais. Tem mais duas guerras mundiais. Aí veio o segundo ai, de 1939 a 1945. Eles estão dizendo que desde a invasão da Rússia na Ucrânia já é a Terceira Guerra Mundial. Eu não sei, para mim, a Terceira Guerra é o Armagedon, Apocalipse 16, na sexta taça, né? É o Gok, de Ezequiel 39, Ezequiel 38, lá na região de Nazaré, no Vale do Meguido, né? É o Zacarias 14:2, todas as nações serão reunidas contra Jerusalém. Ali é a Terceira Guerra Mundial, mas uma guerra dura quantos anos? O segundo ai começou em 39 e terminou em 1945. Então a Segunda Guerra durou 6 anos quase, né? Os 6 anos aí mais ou menos. Uma guerra pode durar bastante anos, né? Tem que acender o pavio. Tem que começar o fio da ninhada, né? Se foi a Ucrânia, o começo da Terceira Guerra, eu não sei. Sei que a Rússia é o Gog, o rei do norte. Pode ser que a invasão na Ucrânia já é o começo, o fio da meada da Terceira Guerra, que vai terminar lá em Israel, mas primeiro tem que vir Elias e Moisés no Apocalipse 11 para os judeus, os iudins, para fazer uma chamada aí dos 144 mil. Né? Eles têm que vir. Deixa eu ler aqui Apocalipse 11:14. O segundo ai passou, foi de 1939 a 1945. Eis que chega rapidamente o terceiro ai. Veja que João está dizendo aqui que depois da Segunda Guerra não iria demorar para vir a Terceira Guerra. Não vai demorar a Terceira Guerra. O mundo achou que em 1962, com a crise dos mísseis cubanos, John F. Kennedy dos Estados Unidos, Nikita Khrushchev da União Soviética, que houve aquela paz ali, não haveria mais Guerra Fria. A Guerra Fria voltou. Investimento em armas nucleares voltou. Cada nação, aí até a Coreia do Norte, do Kim Jong-un, da capital Pyongyang, está armada até os dentes. Ela quer detonar o Japão, quer detonar a Coreia do Sul. A China quer detonar Taiwan, ou tomar Taiwan. A Rússia já está invadindo a Ucrânia. A Polônia está com medo. A Polônia se prepara. A Finlândia se prepara. Eu não sei se o Donald Trump vai voltar à Casa Branca. Mas ele avisou aí que se ele voltar, sob a OTAN, os mais de 31 países, quem não der lá uma parte do PIB, uma porcentagem, não pagar para a OTAN, ele disse que não vai proteger, não. Diz que até vai incentivar o Putin, a Rússia, a tomar esses países europeus. Ele já deixou o mundo europeu em alarde, em alarme. A Europa está com medo da volta do Donald Trump, né? Eu não sei se ele volta. Eu já disse que tem um presságio sobre a Kamala Harris, né? Moctezuma, o imperador do Império Azteca, antes do Império se desabar, desmoronar, houve esse eclipse que se repete a cada 600 anos. E ele se repetiu no dia que ela foi presidenta da Casa Branca dos Estados Unidos por 90 minutos, porque o Biden teve que tomar uma injeção de anestesia, transferiu o poder. E lá isso foi um presságio, aquele eclipse. Ele aponta para a mudança de império. O império dos Estados Unidos aí, que vem dominando o mundo desde 45, depois das bombas atômicas, o Apocalipse diz isso. Que a segunda besta dos Estados Unidos faz fogo cair do céu e o mundo todo teme. Esse império está fadado a cair. Temos um presságio, por isso que eu não posso afirmar, eu não sei se Donald Trump volta. Sei do presságio que está sobre a vice-presidente. E eles estão dizendo que o Biden aí está com memória ruim, né? 81 anos de idade. E já tem gente analisando que na verdade,
Ele pode ganhar e acontecer alguma coisa com ele e essa mulher, vice-presidente, assumir. Eu não sei. É um quebra-cabeça. Devo pregar apontando, mas eu não estou afirmando nada aqui. Só o presságio que tem sobre ela, que já é um sinal. O que vai acontecer, veremos. O quebra-cabeça está aí. Mas, na sexta trombeta, foi liberado os 4 anjos do rio Eufrates. Então, essas montagens, esses memes aí nas redes sociais, de anjos gritando um buraco lá perto do rio Eufrates, é falso. Agora, na sexta taça, o rio Eufrates seca-se. E aí é uma coisa que está acontecendo atualmente. As águas do Eufrates, o Eufrates nasce na Turquia, a Turquia é contra Israel. O Recep Erdogan, presidente da Turquia, é amigo do Putin e está na OTAN, né? Mas ele é mais do lado da Rússia do que da OTAN, dos Estados Unidos. É a Turquia, né? O Eufrates nasce ali, vem pelo Irã, pelo Iraque, né? Até o Golfo ali, né? Ele está secando, aí já é a sexta taça, né? Na sexta trombeta, que era a Segunda Guerra Mundial, 200 milhões de cavaleiros foram soltos, ou demônios, né? Ali foram liberados 4 anjos, 200 milhões de cavaleiros, e 1/3 da humanidade morreu, né? Na guerra, diretamente e indiretamente, deve ter morrido milhões, né? Hoje a Terra tem 8 bilhões, né? A terceira guerra vai ser horrível. Mas é nessa terceira guerra que deva tocar a sétima trombeta, né? Já na tribulação, Moisés e Elias vêm. Já na sétima trombeta, o rei do universo descerá lá no Monte das Oliveiras, né? Jeová, na pessoa do seu filho Yehoshua, né? Israel conhecerá o Mashiach. Mas o Mashiach é aqueles que eles crucificaram 2000 anos atrás na cruz. Que o mundo hoje chama de Jesus, mas o nome dele não é Jesus, não. Isso é a marca da besta. O nome dele é Yehoshua. Tem o trigrama, né? Então, na sétima trombeta, Elias e Moisés vêm. Também, antes de Elias e Moisés virem, tem o sétimo selo, que aponta para o arrebatamento. Mas tanto a sétima trombeta e o sétimo selo tem a ver com a reconstrução do terceiro templo em Israel. Na reconstrução, já na obra da reconstrução, haverá o arrebatamento. Quando concluir a construção do terceiro templo, matar a vaca vermelha, vem Elias e Moisés, a sétima trombeta, né? Fica de olho em Israel, porque Israel é o relógio do arrebatamento. E lembra que eu li aqui, Apocalipse 11, 14, que o terceiro ai vem rapidamente. O terceiro ai é a terceira guerra. Da Primeira Guerra Mundial, acho que foi em 1909, né? 1909. Para a Segunda Guerra, em 1939. Não demorou muito. E a Terceira Guerra, o Apocalipse diz aí que também não vai demorar, não. Não demorará, não? Já podemos ter entrado nisso. Eu já disse que para mim já começou o fim do mundo. Agora é o processo de anos para ter esses acontecimentos. Reconstrução do terceiro templo, Moisés e Elias, já vemos Gog, o rei do norte invadindo a Ucrânia. Vemos os Estados Unidos, a segunda besta, no Golfo de Adé, no Iêmen, no Mar Vermelho, no Egito, no Canal de Suez, no Egito, no Mar Mediterrâneo, em Israel, no Líbano. Tá aí, Daniel 11 em andamento, né? Está tudo aí em andamento, né? E temos aqui a última pregação, né? Eu andei vendo esse cantor em Israel, eu não sei falar hebreu, YAL, depois Golan, Yal Golan. As músicas deles é igual o Gustavo Lima, a Anitta, a Ivete Sangalo, a Joelma, né? As músicas deles estão na boca do povo da nação de Israel, os 10 milhões de judeus, soldados, e até das criancinhas, né? Ame Israel, né? Eles cantam a música desse cantor. Eu fui no perfil dele no YouTube, vi lá, ele é todo tatuado, né? A mulher dele usa batom, deve ser a mulher, a namorada dele, né?
Canta bonito, as músicas dele são bonitas. Mas eu creio, é Ial Golão o nome dele, eu creio que se os 144 mil já estão em Israel, os 144 mil não vão gostar da música dele, mesmo sendo bonita. É tipo uma música secular, né, em Israel. Os 144 mil, diz a Bíblia, que eles choram, gemem, por causa das abominações cometidas em Jerusalém. Então não tem como os 144 mil cantar, como aqui no Brasil, um kadosh, um santo, um filho de Deus que vai no arrebatamento, cantar música de Gustavo Lima, de Zezé de Camargo e Luciano, de Joelma, de Ivete Sangalo, de Ludmilla. Você que é crente pode curtir. Você que é evangélico, curta essas músicas. Você pentecostal, curta essas músicas. Protestante, curta essas músicas. Pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, curta. Mas um kadosh não curte isso. Não gosta. Tudo que ofende a santidade do Eterno, do Criador, os eleitos não gostam. Como é que você vai cantar a música de quem é tatuado? Esse de Israel, fui ver, todo mundo canta as músicas dele, mesmo os 600 mil que estão lutando em Gaza, né? Os 100 mil soldados que estão lá no norte, na divisa das fronteiras com o Líbano, pronto para lutar contra o Hezbollah. Eles lêem a Torá, pula, dança, faz a performance, canta a música dele, de um homem todo tatuado. Tatuar no peito, tatuar no braço, usa bermuda. Oh, não, mas ele é um nacionalista israelense. Pouco importa. Os filhos de Deus, os 144 mil, são virgens. Não se contaminaram com mulher. Choram e gemem, Ezequiel 9, pelas abominações que Jerusalém comete. Eles estão fora. Não sei onde eles estão, mas no meio de 10 milhões que se dizem judeus, Deus sabe onde está esse grupo aí. O qual Moisés e Elias vai entrar em cena na construção do terceiro templo, quando ficar pronto, na matança das vacas vermelhas, já Moisés e Elias aparecerão ali para chamar. Esses 144 mil. Então, tudo que é mundano, tudo que é profano, tudo que é sacrilégio, aí sacrilégio é misturar coisa sagrada com coisa profana. Como o rei Belsazar, lá na Babilônia, pegou os cálices do tabernáculo de Moisés e foi beber. E uma mão escreveu na parede, você sabe, né? Mas falar Jesus, igual a Joelma fala, a Baby Brasil, Ivete Sangalo, todos esses cantores aí de Salvador ou do Brasil falam Jesus, isso aí já é católico, você está misturando profano com profano. Sacrilégio é misturar coisa sagrada com coisa profana. O sagrado aqui hoje é o nome Yehoshua. O nome Jesus é a marca da besta. Então, eles estão cegos, estão desequilibrados. Os profanos, os mundanos, os filhos de Deus estão fora. É claro que, sendo um brasileiro, um pregador brasileiro, eu devo pregar o que está acontecendo no meu país, né? Meu objetivo é esse, pregar o que acontece no meu país. Deixar a coisa bem sintonizada, né? Bem sintonizada. Como eu tive um sonho, já contei numa pregação, a qual eu vi aqui pessoas alimentando um leão que estava fora da jaula. E eu falei no sonho, esse leão vai comer gente. Eu ainda não sei o que é isso que vai surgir nesse país, mas vai vir um movimento aí e vai comer gente, né? O Brasil não está estável, não está estabilizado, tem muita coisa acontecendo no Brasil. Mesmo a democracia aqui é frágil. A ordem, eu não vejo ordem, progresso, está escrito na bandeira, né? Ordem e progresso. Progresso também eu não vejo. Eu não vejo ordem no Brasil, está tudo desordenado. Aqui é um país católico. Hoje os evangélicos estão quase chegando a metade da população. Aí é que não vai ter ordem mesmo, mas eu acredito na salvação dos escolhidos aqui. Acredito como a profecia de 25 de novembro de 1961, em Shreveport, Louisiana, onde o Mombrana estava lá, foi dito que na hora da meia-noite haveria os sermões do Senhor nessa nação, e essa nação iria vibrar e revibrar,
e a glória de Deus estaria aqui como as águas cobrem os mares, né? Que é uma profecia que está em Jeremias, as águas cobrem os mares. Você pode olhar na concordância e achar em Jeremias. Então essa profecia de Jeremias está aqui para o Brasil. Mas eu não acredito nisso que tem muita gente pregando. Que aqui é Jerusalém, Jerusalém, que o Brasil é Israel, que Natal lá, tem um bairro chamado Nazaré, eu já morei em Natal, que ali foi aonde nasceu o Messias, que Maria e José viveu lá em Natal, Rio Grande do Norte, que o Morro de São João, no Rio de Janeiro, era o lugar onde era o segundo templo, que Jerusalém compreende. Estou vendo gente pregar isso no Brasil. Vai do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais e até onde eu moro aqui, no meu Goiás, né? Eu não creio nisso, não. Isso aí é loucura. Aqui não tem Rio Jordão, não, gente. Rio Jordão é Israel. Israel faz fronteira com a Síria. Damasco, onde Yehoshua falou em língua hebraica com Saul. Até onde vai a loucura? O fanatismo. Eu vejo o que todo mundo prega, eu observo todo mundo. Eu estou procurando um profeta. Estou atrás de um profeta. Observo os movimentos ismos bramitas, né? Vi que pastor Joaquim morreu, pastor Osmar Rodrigues da Costa morreu, né? E os ismos estão rodando as mensagens de quem já morreu. Aqui em Goiânia só roda Joaquim. Em vídeo, né? Lá em Franca, São Paulo, só roda Osmar. O que é isso? O que é isso? Ou seja, procurar a palavra original ninguém quer. Eu já disse que eu vim para o tabernáculo em 95, em julho. Em agosto teve um encontro. Aqui em Goiânia. Eu tinha 23 anos, hoje eu estou com 51 anos. E eu vi o pastor Osmar Rodrigues da Costa pedir perdão. Eu vi. Naquele encontro de agosto de 1995, porque ele estava pregando um nome hebraico, né? Não era o nome de Jesus. Ele retratou lá, pediu perdão aos pastores, né? Eu estou fora dos tabernáculos. Eu não tenho que retratar nada, igual o Osmar fez. Eu prego que o nome que salva é Yehoshua, Mashiach. Mashiach é Yehoshua. Não é Yausha, Yeshua, não é Yahushua. Eu prego Yehoshua. Eu não prego também Yahu, como prego o Juarez, Yahu como prego o Romeus. Eu prego Yehová. Hipoteticamente, o nome do Criador mais próximo é Yehová. Agora, definitivamente, o nome do filho é Yehoshua. Eu já prego como definitivo. Então eu não tenho que retratar de nada, eu não sou bramita. Já disse que meu marco zero foi a Igreja Batista, em 1988, com 15 anos. Depois tive mais 7 anos na Assembleia de Deus, 17 anos quase no tabernáculo, quase 7 anos na Assembleia de Deus, quase 17 anos no tabernáculo, 10 anos de Cacu. Mas meu marco zero é a Igreja Batista. E nesses movimentos de igreja eu estava aprendendo, estudando a Bíblia, a qual eu estudo há 35 anos. Desde os 15 anos, estudando a Bíblia, estou com 51. E eu estou a pregar a minha convicção. Hipócritas! Vocês, branamistas, são hipócritas! A que ponto chegou vocês? Eu sei que Irmã Brena disse que quando ele morresse, suas filhas continuariam vivendo. Mas até vinha uma nova mensagem. 58 e 59 da mensagem U na Arizona, o arrebatamento. Irmã Brena diz assim: queima tudo que come hoje. Não guarde para amanhã, porque vem uma nova mensagem, um novo dia. E é uma coisa nova. Eu vejo alguém aí, o nome dele é Solito Arcanjo, né? Ele diz que o anjo do Senhor, que estava com William Brana, falou com ele. Acho que ele é da Bahia, né? Aí ele diz que tem um ministério do Sol da Justiça de Malaquias 4. Ele diz que Malaquias 4 é William Brana. E para vós que temeis o meu nome, aí está pregando o Senhor Jesus. Isso é o nome da Igreja Católica. William Brana diz que Pai, Filho e Espírito Santo, na mensagem ungida dos últimos dias, era a marca da besta. William Brana também disse
Que a marca da besta, ó, a marca da besta vai nos apanhar. Nós vamos estar marcados com a marca da besta, vai ser tarde demais. Quando descobrir, já é tarde demais. A marca da besta hoje é o nome de Jesus. Não dá para entender isso, não? É em Bramita, dos ismos. Então ele fala que o anjo do Senhor mostrou os parágrafos da mensagem Mombrana. Até falei para minha esposa. Que minha esposa, até aqui, ela não crê no que eu prego, só algumas coisas. Eu disse, só que um homem que se diz profeta, segue ele. Aí ela disse assim, eu não vou seguir não, porque ele está pregando o Senhor Jesus. Aí eu falei, minha esposa está sabida. Então quem crê no nome Yehoshua Mashiach, Yehoshua, já não pode ser mais enganado por sonhos, visões, êxtase, arrebatamento, por mensagens de supostos anjos, que se dizem anjos do Senhor, que aparecem para supostos profetas. Eu estou observando todo mundo que se diz profeta. E o que eles pregam. Eu mesmo, eu declaro aqui, tenho declarado, eu não sou profeta, mas sou mensageiro. Como correio, um contínuo, um office boy. Estou esperando um profeta. Mas ele não pode sair uma vírgula do que Paulo pregou nas 14 cartas. Paulo não pregou o nome de Jesus, isso é marca da besta. Paulo pregava Yehoshua Mashiach. Ô, mensageiro, pregador André Luiz, você viu um anjo? Não vi anjo nenhum. Você não viu um anjo e está pregando? Mas o Paulo viu o anjo. O Paulo caminhava com o anjo. O anjo que caminhava com o Paulo chamava Yehoshua Mashiach. Não chamava Senhor Jesus. Eu não estou desmerecendo William Branham, nem Martim Lutero, que pregava a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. William Branham que pregava o nome de Jesus. Mas eu estou dizendo que eu estou voltando para a Bíblia. Eu não preciso de anjo aparecer para mim, não. Eu vou pregar a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, ainda incluindo Judite, Tobias, Macabeus 1 e 2, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, Baruque. Ainda vou pregar esses 7 livros que Lutero tirou. Por exemplo, eu poderia ler uma escritura aqui em Eclesiástico, um dos 7 livros da Bíblia que Lutero tirou. Muito importante aqui, ó, capítulo 3, não é Eclesiástico, é Eclesiástico. Um dos 7 livros da Bíblia que Lutero retirou e que voltou. A minha Bíblia tem 73 livros. Sua Bíblia é católica. Mentira. A editora é Paulus, é católica. Mas esses livros são hebreus. Eu vou ler aqui. Eclesiástico 3, né? E fala dos deveres, filhos, versículo 1. Filhos, escuta-me, vosso pai, e fazei o que eu vos digo para ser de salvo. Se você respeitar seu pai, fazer boa obra para o seu pai, cuidar direitinho do seu pai, você sabia que Deus vai perdoar seus pecados? Porque nós vivemos num mundo de hoje em que filho e filha não respeitam o pai mais não, o ancião, né? Eu tenho aqui uns fios de cabelo branco na barba, meu cabelo tá preto. Estou com 51 anos de idade. Mas o filho que respeita o pai, terá até o perdão dos pecados, receberá. Aquele que respeita o pai, obtém perdão dos pecados. Estou lendo Eclesiástico 3:3. Agora discuta com a Bíblia. Se Paulo disse lá, é um mandamento com promessa, respeitar os pais. Deus te acrescentará dias de vida. Paulo conhecia esse livro aqui de Eclesiástico. Vou repetir. Eclesiástico 3:3. Aquele que respeita o pai. Não está falando nem da mãe. E se respeita o pai, vai respeitar a mãe também. O que respeita o pai obtém o perdão dos pecados. O que honra sua mãe, ela vai falar da mãe, é como quem ajunta um tesouro. Honrar a mãe é ajuntar um tesouro na terra, né? Aquele que respeita o pai encontra alegria nos filhos, e no dia da sua oração será atendido. Aquele que honra o pai viverá muito. E o que obedece ao Senhor alegrará sua mãe. E se viver muito aí, tá em respeitar o pai, o patriarca, o ancião, né? Seu pai, homem, mulher. E ele servirá, aqui eu vou ler. Aquele que teme o Senhor honra o seu pai. Qual é o nome do seu pai? Meu nome é André. Eu tenho 3 filhos e uma filha, né? E ele servirá os seus pais como
ao seu senhor. Em atos e palavra, respeita teu pai. Eu estava vendo uma fita do irmão Brana. O irmão Brana não aceitava chamar o pai de coroa, de velho, né? Velho, velha. Não é assim? Cadê o velhinho? Cadê o velho? Cadê a velha? Cadê a velhinha? Cadê o coroa? Cadê a coroa? Isso é errado. Você, filho, filha, que chama seu pai de coroa, sua mãe de coroa, de velho, de velhinha, você está pecando, viu? Nenhum pai quer ser chamado assim, não. Isso é coisa mundana. Eu vi o Mambrana pregando contra isso, né? Numa fita do Mambrana. Respeitar o pai em atos e em palavra, respeita teu pai, a fim de que venha sobre ti a sua bênção. Porque a bênção do pai consolida a casa dos filhos, mas a maldição da mãe desenraiza os alicerces. Então, veja o perigo, né? Não te glories com a desonra do teu pai, porque não é nenhuma glória para ti a desonra do teu pai, pois a glória do homem está em honrar o seu pai, e é vergonha, como é que? E é vergonha para os filhos a mãe desprezada. Filho! Eclesiástico 3,12. Filho! Está falando para o filho, o homem, né? Quantos filhos você tem, pai? E você que está me ouvindo? Vocês são quantos irmãos? Vocês só têm um pai. Eclesiástico diz aqui: filho, cuida do teu pai na velhice. Cuida do teu pai na velhice e não o desgoste em vida. Vai mandar seu pai para o asilo? Quantos filhos podem ouvir essa pregação nessa hora e já botou seu pai na velhice no asilo? A aposentadoria dele dá para pagar aí no asilo de velhos, né? Você está ferindo a Bíblia. Você fere a Bíblia em Eclesiástico 3,12. Graças ao Criador Jeová, esses 7 livros que Martim Lutero retirou da Bíblia voltou para mim pregar isso aqui. Filho, cuida do teu pai na velhice. Não é para botar num asilo, não. E lá só no dia da morte dele, ou talvez nem no dia da morte. Que tem filho que despeja o velho pai, estou falando velho por idade, 80, 90 anos, joga dentro do asilo porque tem aposentadoria, não vai lá nem na morte, nunca mais visitará o pai. Que tristeza. Eu acho que meu pai, que chama Exílio, José de Lima, meu pai deve ter 72 anos. Eu sempre vou na casa do meu pai. Pego minha bicicleta e vou lá. Meu pai sempre vem aqui em casa. Quando meu pai vem aqui em casa, ele liga, né, pra mim. Tô chegando aí. Eu já peço logo a minha esposa para fazer o almoço bem gostoso. Vamos fazer um almoço. Se não tiver carne, eu vou ali no açougue e compro. Normalmente meu pai não come aqui, mas ele já leva a marmita dele, a comida quentinha. É que meu pai é sistemático, né? Ele não come, mas ele leva a comidinha dele, e eu, como filho, eu quero dar o melhor pro meu pai, que tem 72 anos. Eu vou repetir a escritura aqui, é importante. Filho, cuida do teu pai na velhice. Coitado dos filhos que jogam os pais no asilo e os abandonam ali para mofar, apodrecer, morrer, esquecer deles em vida. Eles têm sentimento. Não o desgoste, não faça desgosto ao seu pai em vida. Mesmo, estou lendo o 13 agora, mesmo se a sua inteligência faltar, ser indulgente com ele, o seu pai. Não lhe faltes com respeito, tu que está em pleno vigor, pois a caridade feita a um pai não será esquecida. O Eterno, Jeová, não esquece a caridade, o amor que você faz, as obras que você faz, os atos e palavras com seu pai. E no lugar dos teus pecados, ele valerá como reparação. Você está dizendo aqui que vai perdoar seus pecados. Um pecado, eu vou pregar isso aqui. Um pecado que Deus nunca perdoará. Um filho jogar o pai dentro de um asilo de velho ali, para mofar, apodrecer e morrer.
Deus nunca vai lhe perdoar, viu, filho? Cuida do teu pai na velhice, Eclesiástico 3:12. Joga ele no asilo, você nunca receberá o perdão de Deus. Pois a caridade feita a um pai não será esquecida, e no lugar dos teus pecados, ela valerá como reparação. No dia da tua aprovação, Deus lembrar-se-á de ti, como a geada, a geada ao sol. Assim os teus pecados serão dissolvidos. O sol, quando está o gelo ali, a geada, não derrete tudo, seus pecados serão dissolvidos. Se você, em palavras, atos e ações, cuidar do seu pai, como um blasfemador, aquele que despreza seu pai, um amaldiçoado pelo Senhor, aquele que irrita sua mãe. O filho que irrita a mãe já é um amaldiçoado. Então presta atenção, 7 livros. Eu chego a pensar que são 7 trovões, né? 7 vozes. Está sendo dito aqui agora. Eu não sei se é os 7 trovões, mas são 7 vozes que Lutero calou ao tirar esses livros da Bíblia, e eles voltou aqui agora. Eles voltaram aqui agora. Sim, eu estou procurando um profeta. Eu ainda não vi. Quando eu ver, eu apresentarei. Eu pensei que o Cacu Felipe era, mas o Cacu é falso. O 7º selo é do 112 parágrafo, o Mombrana cortou, deixou o Cacu em cima da areia movediça. Do 261 ao 373 do 7º selo, o William Brana cortou isso tudo aí, ó. Que o Cacu disse que era ele, né? Língua desconhecida, tenda, grande pessoa, maior que o William Brana. Cacu não é nada, não? Não é nada, não? Como também não é nada Joaquim, não é nada Osmar. Mas se você quer seguir nesses ismos, vá. Essa referência 233 de cura divina que eu vejo os seguidores do Osmar usar na próxima geração, Deus terá um outro homem, né? Quando essa geração vier à tona. Quem achou esse parágrafo foi eu, essa referência. Aí o Cacu colocou lá em Cacu 110, nem me mencionou. Também não tem importância, né, me mencionar. Mas o Osmar, quando viu que eu estava pregando isso no Brasil, usou para ele, dizendo que ele era o homem depois de William Brana. O Osmar pregava. Depois de William Brana foi Martim, de Campinas, São Paulo, missionário. Rússio Martins. Depois de Rússio Martins foi Joaquim Gonçalves. Depois de Joaquim Gonçalves é eu aqui, o Osmar. Veja aqui, má interpretação. Ele achou um parágrafo que eu achei na mensagem Mombrana, foi usar para dizer que é profeta. Igual esse aí, acho que na Bahia, né? Solito Arcanjo, eu escrevi no Facebook dele, você é o arcanjo? Eu estou entendendo, quando ele coloca lá Solito Arcanjo, ele está dizendo que ele é a voz do arcanjo de Tessalonicenses 4, 15 e 16. Mas o que ele prega, eu vejo as pregações dele, eu não vejo como profeta, não. Está pregando o Senhor Jesus, um nome católico. Não viu nem o nome Yehoshua, Yud-Hei, Vav. Ele nem viu isso. Não, eu não vou pregar o que o William Brana pregou, não. O que o William Brana pregou foi para a geração dele. O Mombrana disse, eu vou julgar os homens e mulheres com que eu vivi. Para a próxima geração haverá uma nova mensagem. Um outro homem, mensageiro André Luiz, é você? Eu digo, eu estou esperando esse outro homem. Enquanto ele não entra em cena, eu vou pregando. Quando ele aparecer, numa clicada eu só apago. Como eu apaguei 1.500 pregações que eu preguei pro Cacu. Paguei tudo. YouTube, Facebook. Só que esse outro homem, ele não pode sair uma vírgula do que Paulo pregou aqui na Bíblia. Senão eu não vou seguir, não. Se você quer seguir, segue. Eu quero agora o verdadeiro. Enquanto ele não aparece, eu vou pregando. Não vou rodar a fita de quem já morreu. De Joaquim, de Osmar. Também não vou rodar de quem é falso profeta, Cacu Felipe. E esse monte de ismo aí, ismo de São Paulo, Adil, ismo de Curitiba, Raimundo Maia, ismo em Porto Alegre, ismo em BH, aí o Tabernáculo do Vanderlei. Eu não vou usar ismo do César. Eu prefiro pregar as cartas de Paulo do que entrar nesses supostos ministérios aí de Luiz Mendes, de Febrônio, Rio de Janeiro, Luiz Mendes em Araçatuba, Febrônio é Chapecó, né? Weber no Rio de Janeiro.
Não, eu não vou entrar nos ismos de vocês, não. Primeiro porque eu prego que não pode pagar dízimo. Hebreus 7,5 diz que os levitas instituem dízimo, recebem dízimo. Hebreus 7,14 diz que Yehoshua era da tribo de Judá. Yehoshua, o filho do Criador Jeová, nunca pegou em dízimo. Filipenses 3,10 diz que Paulo era da tribo de Benjamim. Então Paulo nunca pegou em dízimo. E vê que Paulo, escrevendo as 14 cartas aos hebreus, ele fala que os levitas podem instituir e receber dízimo. Mas ele não fala isso em Gálatas, em Efésios, em Romanos, em Colossenses, em Filipenses, em Timóteo, em Tito, em Filemão. Ele não fala isso lá, porque ele está escrevendo para as nações. Por isso que você não encontra dízimo. Nas 13 cartas aos hebreus é para os levitas, Hebreus 7,5. Então Paulo, da tribo de Benjamim, nunca pegou em dízimo. E Yehoshua, pregando lá para os irudinhos judeus, da tribo de Judá, nunca pegou em dízimo. E quem é o seu pastor para pegar dízimo? Não, mas a irmã Brana pregou dízimo. Eu sei, mas eu não estou aqui para repetir o que o William Brana pregou, não. Eu sei que a irmã Brana pregou dízimo. Eu sei disso. Mas eu estou aqui para voltar para Paulo. Não para repetir a mensagem de William Brana. Ela foi para o século XX. Nós estamos em outro tempo hoje, né? Simplesmente estamos em outro tempo. Eu estou terminando a minha pregação. Mas a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Foi Tertuliano, lá no Concílio de Nicéia, que veio com a Trindade, né? O batismo em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Depois William Brana batizou em nome de Jesus. Lutero batizava em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. William Brana batizou em nome de Jesus, mas nem William Brana sabia que isso era um nome católico, né? Católico da Igreja Católica, né? Da religião oficial do Império Romano, que é o cristianismo. E eu estou querendo dizer que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Estou querendo dizer com isso que as igrejas é mais fácil elas elas acreditarem no que está fora da Bíblia do que está escrito dentro da Bíblia. Olha, que Yehoshua Mashiach, primeiro Jeová, Deus o Pai, e seu filho Yehoshua Mashiach, abençoe essa palavra nesta hora. Amém.